Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Na Mesa com a Mesa. Na segunda temporada, este é o terceiro episódio. E ele é especial. Para mim, ele é especial porque a gente vive buscando informação. E hoje, nesse mundo de pós-verdade, a gente busca informação de qualidade. E eu acompanho esse cara há bastante tempo aí no Instagram com as informações sobre economia, né? E a gente fez o convite a ele e ele gentilmente nos atendeu de uma forma assim bem bacana, tá? E é um prazer para mim e vai ser, tenho certeza, muito rico aqui pelas informações que nós vamos ter hoje, né? O nosso bate-papo hoje vai ser sobre economia. E eu queria apresentar para vocês Écio Costa. Écio, muito obrigado por ter atendido em nosso pedido e participado do nosso podcast, tá? É um prazer, Dutra, estar participando e pelo que eu vi aí dos bastidores, a gente tem realmente muito assunto Muito assunto, né? importante e algumas coisas polêmicas também para Aham. estar Mas vamos tratando lá. hoje aqui. Vai valer a pena. Écio, velho, eu estava vendo aqui, professor titular de economia, palestrante, colunista em rádio, em mídia impressa, Diário de Pernambuco e Grande Rio FM, consultor na SEDES, né? Você é sócio, economista-chefe, o canal no Instagram, no Twitter. Eu ia perguntar assim, quem é Écio Costa? Eu já poderia dizer por isso aqui, mas quem é Écio Costa? Diante de tanta atividade. Pois é, e ainda pode acrescentar aí pai de 2 filhos, esposo Esposo, e esse, nadador. ocupa um bom tempo, né? E nadador. Esse fim de semana, inclusive, eu tenho uma competição São. para participar. Eu sou nadador master, né, Uhum. que aí também não dá para nadar com os novinhos, né? Uhum. Mas é uma forma, inclusive, de resolver os problemas da minha cabeça, né? Você Uhum. está ali nadando e contando azulejo, e aí vai pensando tudo que você precisa fazer durante aquele dia, o que está pendente. É uma boa terapia e com um exercício físico, né? Então, Uhum. é muito bom. Mas isso que você mencionou, na verdade, foi todo um processo de construção, né? Para chegar até aqui, eu fiz graduação aqui na UFPE, depois fui embora para os Estados Unidos, fiz mestrado, PhD, pós-doutorado, voltei para cá já como professor, né? Inclusive eu sempre fui um pouco precoce, né? Eu entrei na faculdade aos 17, aos 21 estava indo para os Estados Unidos fazer o mestrado, com 26 eu já estava como professor lá da UFPE. E aí fui construindo a carreira, né? Cheguei ao topo lá da carreira que é o professor titular há 2 anos atrás, 2022, mas ao mesmo tempo fui construindo sempre uma ponte com o mercado. O meu PhD, por exemplo, é um PhD em economia aplicada. Então eu sempre pus isso ao pé da letra. Sempre minhas pesquisas e minhas consultorias, elas são muito voltadas para demandas do mercado, né? Ao invés de ficar massageando o ego e analisando ah, temáticas muito, que eu diria, teóricas, que talvez não tragam uma contribuição assim tão relevante para a sociedade. A minha consultoria ela é muito, meus estudos acadêmicos e a consultoria, né, são muito aplicados, tá? Então isso ajudou a construir um elo muito forte com o mercado e também ao longo do tempo isso foi abrindo portas para uma maior inserção na mídia, né? Eu fui 5 anos de colunista da Rádio Jornal, depois 5 anos colunista da CBN, continuo ainda no Diário de Pernambuco, na Grande Rio FM, que é lá em Petrolina, e sou fonte para muitas mídias, né, para muitos meios de comunicação. Inclusive, até costumo brincar que eu jamais ia imaginar que um professor de economia daqui da UFPE, sem desmerecer, claro, a UFPE, iria dar uma entrevista para Jornal Nacional ou Uhum. coisa do tipo, e já dei várias entrevistas, né, para Jornal Nacional, para todos esses meios que você imaginar, inclusive para meios internacionais, né? Já dei entrevistas para Bloomberg, para Financial Times, New York Times, e assim e Que assim legal. vai, né? Então é interessante ver que não só naquele eixo Rio-São Paulo há Sonho. contribuições, né? Eu mesmo estando aqui no Nordeste termino trazendo, principalmente de pautas que são Mas, regionais, né? Ah, o, o contexto do que está acontecendo aqui
e com implicações a nível nacional. E você contribui de uma forma concreta, porque você é sócio da SEDES, né? Então você tem uma empresa que efetivamente ajuda o mercado, ajuda as empresas, não é isso? Isso, a SEDES ela existe desde essa época de quando eu voltei lá dos Estados Unidos. Eh, a gente atua com projetos de captação de recursos, né, para empresas, e aí são 20 anos de experiência com isso, junto ao Banco Nordeste, BNDES e outros bancos. E começou com isso, né? Mas depois a gente percebeu que muitas empresas e empresários tinham outras demandas também. O empresário nos procurava para fazer um projeto de captação de recursos, para implantar uma nova unidade de uma indústria, de um hotel, de um comércio, ou precisava capital de giro, e às vezes ele não tinha um acompanhamento, não tinha uma assessoria na sua gestão econômico-financeira. A gente passou a fazer isso também. Ou a indústria estava vindo para cá, para Pernambuco, e além dos recursos do Banco Nordeste, precisava fazer um PRODEP para redução do ICMS, precisava fazer um pleito junto à Sudene para redução do IRPJ. Aí a gente começou a trabalhar com isso Também. também. E, às vezes, muitos empresários, ou empreendedores, na realidade ainda não eram empresários, queriam investir em um determinado segmento, mas não tinham noção de como fazer. Então, a gente passou a montar também plano de negócios para aqueles empreendedores, até para mostrar para eles sobre que circunstâncias o negócio é viável ou não. E é interessante porque eu costumo dizer que é melhor você gastar com uma consultoria, na verdade não é gastar, né? É investir com uma consultoria para mostrar um plano de negócios para você e você tomar a decisão de repente não colocá-lo para frente, do que fazer do nada, né, sem estudo, para daqui a 6 meses ou um ano ver que fez errado, né, e ter um prejuízo muito maior do que aquele investimento de contratar a consultoria. Então, isso é algo que às vezes o empreendedor não tem essa noção e termina fazendo com a cara e a coragem sem estudar, né? Então, isso termina trazendo muito orgulho para a gente, porque a gente ajuda muitos empresários a trabalharem, né, de forma mais assertiva, né? A organizarem melhor as finanças da empresa, a captarem recursos mais baratos, né? Utilizando, né, do Banco Nordeste, é um grande parceiro, eu passo o dia praticamente tratando de projetos. E na academia eu puxo muitos alunos para trabalharem com isso, Aham. né? A gente termina trazendo estagiários de lá, e muitos deles, já são 20 anos, né, de experiência, passaram lá pelas sedes e hoje estão nas Big Four, por exemplo, né? Tem ex-estagiária minha que está em Nova Ó. York trabalhando numa Big Four. E eu acho legal essa tua posição sobre a economia, porque é justamente isso, né? A gente, quando fala em economia no senso comum, na população, né? De uma forma geral, a gente só associa a questões governamentais, inflação, juros, tal. E quando você traz isso para a gente aqui, a gente traz uma economia real, uma economia que está no nosso dia a dia, né? E eu começaria te provocando aqui com uma pergunta que é justamente sobre qual é o conceito de economia, né? Ela é uma ciência humana ou ela é uma ciência exata? Porque a gente fala muito de, né, ela envolve muitos números, mas ao mesmo tempo ela não dá muita certeza, ela dá caminhos, indicadores. Ela é humana ou ela é exata, Écio? Pois é, uma resposta interessante para a sua pergunta é que todo economista, quando é perguntado sobre algo, ele sempre responde com depende, né? E é basicamente essa a questão da economia. Ela é uma ciência social, né? Não é nem exata nem humana. Ela olha o que está acontecendo com a sociedade e aí procura utilizar de ferramentas para explicar o que está acontecendo e poder até ajudar com previsões, né, do que pode vir a acontecer a partir de determinadas atitudes que você toma, seja uma política econômica, ou seja um investimento que você fez. Eu acabei de mencionar, né, numa análise de viabilidade econômico-financeira, isso é economia aplicada no dia a dia, né, das empresas. Mostra, olha, você vai fazer um investimento de tantos milhões, vai gerar uma receita de tanto, se paga com tanto tempo, isso é uma ferramenta econômica. Mas a mesma coisa você pode usar para governos. O governo vai fazer uma política de investimento em determinado setor. Qual o retorno que isso vai dar? Há ferramentas para se avaliar isso
E pode ser feito ex ante, como a gente chama. Pode ser feito de forma antecipada, né? Como pode ser feito ex post. Ou seja, depois que aconteceu, você pode avaliar se aquela política trouxe um retorno ou não, né? Eu já dei, inclusive, o curso sobre avaliação de políticas públicas. Mas, assim, existem muitas ferramentas na economia que você pode utilizar, né, para mensurar a otimização dos recursos. Porque, em última instância, o que você está falando é como melhor otimizar os recursos que são escassos, Então, né? isso seria economia em última análise? Uma Você... forma de avaliar e como utilizar os recursos que são escassos? Exatamente. Seja a nível de governo, seja a nível de empresa, seja a nível da própria família, né, da própria pessoa. Ela recebe um salário e precisa organizar suas finanças, né? Precisa fazer investimento pensando na aposentadoria, precisa gastar menos do que ganha para poder ter um equilíbrio financeiro, precisa investir em educação dos filhos, tem uma receita, um orçamento familiar. Isso tudo que eu estou falando para a família se repete para a empresa e se repete também para o governo como um todo, né? Precisa gastar menos do que arrecada, investir bem, né, para que tenha um retorno para a sociedade. Então, assim, existem essas ferramentas. É, não é uma ciência exata, né, onde você vai dizer que 2 mais 2 é igual a 4, mas vai dizer, olha, em 95% dos casos, 2 mais 2 é igual a 4. 4. Só que como é uma ciência que tem um aspecto social, muitas vezes pode ser que você não tenha aquela a receita de bolo que sempre vai dar certo. Eu gostei dessa, quando você falou que trouxe ciência, ela é uma ciência social, vamos chamar assim, né? E é bem legal porque mudou minha visão. Mas a economia trata com informações, né? Ela parte com uma premissa de informações, né? Que você vai trabalhar essas informações. E isso já vem sendo discutido há muito tempo, a questão dessa era da pós-verdade, né? Ou seja, do fake news, do que está acontecendo hoje, né? Que antigamente quem dominava o mundo era quem tinha informação, e ela era escassa, restrita, né? De difícil acesso. Hoje a gente tem informação com fácil acesso, e aí a forma de você dominar a informação é você confundir, né? Exato. E tem uma frase de Yuval Harari, né? Aquele historiador israelense, que fez 21 lições do século XXI, né? Sapiens, que ele diz: num mundo repleto de informações irrelevantes, clareza é poder. Eu te pergunto, Écio, onde é que a gente pode ter essa clareza de informação para a gente não ser iludido pela fake news? Onde é que a gente pode buscar, já que a economia é tão importante, onde é que a gente pode buscar essa informação? Só não pode dizer o Instagram de Écio, tá? Você tem que dizer outras. Não, Onde é que a gente pode buscar essa informação para nos ajudar? sim. O Instagram de S você já subentende que é É, uma delas, que é né? uma delas. Mas essa é uma dificuldade, realmente, até mesmo para mim. E olhe que, como eu disse, eu tenho graduação, mestrado, piriri, pororô, mas imagina para o cidadão comum, né? E eu vivo muito isso, porque eu assumi um papel de ter um trabalho realmente de maior exposição à mídia, isso já desde um bom tempo, como eu disse, só de rádio são mais de 10 anos, e de redes sociais já existia um certo trabalho, mas se intensificou muito da pandemia para cá. Estava todo mundo em casa, né? E eu sofrendo as dores que todo mundo estava sofrendo de negócios, na própria universidade, sem poder dar aula. E aí me danei a fazer live como todo mundo estava fazendo, só que assim lives sempre voltadas para ajudar as empresas, os empresários. Então fiz live com o presidente do presidente lá da ADEP, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, na época era Bruno Chuamba, com a superintendente do estadual do Banco Nordeste, e isso foi gerando demanda de outros que queriam fazer também, e praticamente era 2 lives por dia que eu estava fazendo no auge lá, muita gente assistindo e muita coisa boa acontecendo. Então, a partir daí, eu comecei cada vez mais a trabalhar isso. E aí é aquela coisa, cada um tem sua visão, né? Aqui no Brasil, a gente termina tendo uma certa dificuldade, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há um posicionamento editorial, né? Ou seja, as mídias, elas
definem que o posicionamento delas é esse ou aquele, né? A gente vive hoje, né, uma polarização, né? Não é só aqui no Brasil, no mundo Mundial. todo. E aí, quando eles definem qual lado que eles estão, fica mais fácil para a pessoa que está acompanhando saber e interpretar melhor e seguir aquele seu caminho. Não, eu me identifico mais com esse ou com aquele, então vou aderir à pós-verdade, né, daquele meio ou daquele outro. Aqui no Brasil, isso não é bem assim. Você tem uma mídia, estou falando de forma generalizada, não vou nem dizer nomes aqui, mas a maioria ela não assume lados, né? E elas têm, né? E elas têm. Que não Aí tem nada de errado com isso, não. não tem nada Não de é errado. errado, é apenas o que há de errado, na minha opinião, é você não se Se posicionar. posicionar, tá? Então, você precisa entender bem e ler o que está por trás do que está sendo escrito, né, para entender se aquele caminho ou se aquelas conclusões estão corretas ou não. Mas, assim, o que é muito importante é a gente olhar os dados em si, né, e entender que caminho aquele dado tomando vai impactar os seus negócios ou a sua vida pessoal. Esses dados eles são publicados frequentemente, né? Dados de inflação, dados de crescimento da economia, dados de desemprego, por órgãos oficiais, né? O IBGE, ele está aí há muitas décadas publicando esses dados de forma recorrente, assume inclusive metodologias internacionais para fazer isso. O Banco Central também faz isso, né? Então, assim, em última instância, você pode ir no site dessas instituições e pegar o dado diretamente por lá. E há, claro, interpretações. Você tem analistas de mercado também que dizem, olha, o dado saiu de tal forma, ele pode ser bom, pode ser ruim, dependendo da interpretação que eu queira dar. Aí é onde entra um pouco essa questão de trabalho de análise. E aí eu termino fazendo muito isso, né? Foram, como eu disse, 10 anos de experiência só de meios de comunicação, todo dia, imagina, ainda é assim, de segunda a sexta eu tenho uma pauta de um assunto de economia, de mercado, para comentar. Então, você, mesmo que eu não fosse formado em economia, com o tempo eu iria adquirindo, né, esse conhecimento. E aí tem, claro, o background aí da formação econômica, que ajuda muito a interpretar também nos dados que estão saindo e da minha própria visão daquela coisa. Então, assim, em última instância, o que é que eu recomendo? É que você se alimente de diversas fontes, né? Não vá só olhar um portal ou um jornal. Tente ler a matéria, a mesma matéria, de fontes diferentes. Veja o que é que estão dizendo. Se é algo que é muito relevante para o seu negócio, se é muito relevante para algum investimento que você quer fazer, é preciso ver mais de uma versão para poder você tomar a sua decisão. Eu dou muitas palestras, no ano passado foi bastante interessante, esse ano já está começando, aliás, já começou e está engrenando aí com outras, e tem uma parte da palestra que eu solto 2 vídeos bem interessantes. Um do Pânico, os 2 vídeos do Pânico, mais um de 2022 e outro de 2023. E aí, em 2022, no início do ano, a previsão era que a economia ia crescer muito pouco, né? E ao longo do ano foi surpreendendo. Aí tem um vídeo do Pânico que eles tiram onda com isso, eles tiram onda com tudo, né? E aí eles dizendo que a economia estava despiorando, né? Então é bem interessante. E aí o vídeo seguinte que eu apresento é de 2023, também do Pânico, onde a economia foi piorando ao longo do ano. E aí eles dizem, aí eu disse, né, que a economia estava desmelhorando. Desmelhorando. Mas para você ver, né? Então assim, você tem que entender bem, né, as visões e procurar os dados nas fontes, porque aí você vai tirar suas próprias conclusões. E hoje no Brasil, IBGE e Banco Central. Não, tem várias Tem várias. fontes. Eu citei essas 2.
Mas outra que aí a gente pode até comentar um pouquinho mais à frente, no próprio Banco Central, eles fazem uma pesquisa semanal chamada Focus. E aí sai um boletim semanalmente que você recebe no seu e-mail, geralmente nas segundas-feiras. Agora eles estão ameaçando entrar em greve, estão com um procedimento lá que o dado está saindo só na terça-feira. Mas eles até a sexta-feira da semana anterior, eles pesquisam com as mais relevantes instituições financeiras do país, perguntando a elas qual a perspectiva deles para vários indicadores econômicos para esse ano, para o ano que vem e assim por diante. Veja só que dado importantíssimo. E é uma leitura semanal. Aí muita gente até pode dizer, isso não serve para nada, vai mudar mesmo. Mas é aquela coisa, você tem que olhar as expectativas, a tendência, né? Está mudando, mas por que está mudando? Né? Como que isso vai me impactar? E ali tem câmbio, IPCA, Selic, PIB, expectativas de mais de 200 instituições financeiras que fazem seus estudos. Né? Então é um E dado que realmente tocam riquíssimo. o mercado, né? Exato. Aí, Então, justamente pegando esse gancho aí, nós, nós moramos em Pernambuco, né? Vivemos no Nordeste, no Brasil, fazemos parte do mundo, né? Estou dizendo óbvio aqui, mas para a gente contextualizar. Começando lá do mundo para cá, a gente hoje tem uma economia. Como é que se avalia a economia mundial hoje? A gente tem guerra da Ucrânia, conflito Israel-Hamas, China aí com crescimento de 5 e pouco, 6. Me corrige aí. Os dados você pode me corrigir, tá? Que eu não sou especialista, não. Mas em torno de 5, 6, que para a China é muito ruim, né? Pelo que ela vinha acima de 10% ao ano. A eleição nos Estados Unidos, que muda totalmente a geopolítica mundial, né? Ao mesmo tempo, com tanta indefinição, indefinições e coisas para acontecer boas e ruins, o FMI vai lá e projeta um crescimento próximo a 3% ao ano. Como é que você avalia esse cenário mundial, né? E que impactos ele podem trazer para o Brasil e para Pernambuco? veja, se você acha que o Brasil está assim isolado do mundo, mude seu pensamento. Tá? Isso poderia ser um pensamento de 30 anos atrás, mas hoje em dia isso mudou, né? E muito. Nós temos uma conexão muito forte, comercial, né, geopolítica, com o que está acontecendo lá fora. Nós somos exportadores de commodities agrícolas, minerais, né, de combustíveis, e toda mudança que acontece lá fora traz impacto aqui dentro para o setor exportador e também para o setor importador. Então, é preciso sim estar acompanhando muito o que acontece lá fora. De todos esses eventos que você mencionou, um que vem ainda pesando, talvez mais nem tanto, mas que pesou muito na economia mundial e brasileira, foi a invasão russa da Ucrânia. Completou agora 2 anos. No primeiro ano, disparou o preço do petróleo. Né? A Rússia é um grande exportador. E o que é que acontece? Os aliados, né, da OTAN resolveram boicotar a Rússia por conta dessa invasão e disseram: olha, vamos boicotar de todas as formas possíveis. Uma delas foi com as importações de petróleo e gás natural. Só que quando você vai olhar, a Rússia está entre o segundo e o terceiro maior produtor mundial desses itens. E não é um item qualquer, né? O petróleo que impacta nas nossas vidas e muito. Então, o preço que estava aí na casa dos 70, 80 dólares o barril, ele disparou para quase 140 em 2022. E tinha toda uma confusão, inclusive, que reverberou aqui dentro do país. Havia uma pressão muito forte para a Petrobras abandonar a política de paridade, né, com os preços internacionais, ela não abandonou, e isso gerou muita inflação aqui no Brasil e no resto do mundo. Então, isso fez com que os bancos centrais de todos os países, o Brasil até foi um pouco mais rápido nisso, elevasse as taxas de juros para combater essa inflação. Esse é o único remédio que os bancos centrais têm para combater a inflação. Me permita que eu cortar, porque eu achei interessante o que você falou agora. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente lá de cá.
Você deu um exemplo bem claro agora de como um evento externo, que não tem nada a ver com a gente, Isso. que a gente não tem ingerência nenhuma, impacta. Ou seja, uma guerra que dois países decidem. Eu não estou aqui entrando nenhum mérito, tá? Uhum. Mas eles entram em guerra, É, sobe o preço do petróleo, por causa do preço do petróleo, a gente é obrigado a subir os juros, e aí os isso. juros impactam em financiamento imobiliário, impacta em tudo, Exatamente, né? Então, exatamente. assim, foi perfeita essa Mas sua é análise. De justamente como isso. uma coisa lá fora Você acha que não tem interferência nenhuma. nenhuma? Ah, tá só invadindo lá a Ucrânia para anexar um território que a gente nunca ouviu falar na vida. Mas o problema é que, como eu disse, os outros países retaliaram e, na realidade, também sem querer tomar partido, você retalia, tem uma consequência, né? Uhum. Então, o preço do petróleo disparou e gerou todas essas consequências que perduraram um bom tempo, né, no mundo e aqui. A inflação disparou, ela só veio ser controlada porque o preço do petróleo também começou a ceder. Aí entra outros fatores. Aí vem a China, né, que você estava mencionando. A China está passando por um processo de desaceleração. Ela não cresce mais a 10% ao ano como crescia antes, era um crescimento absurdo. Eu estava lendo um material sobre isso e há preocupações sérias com relação ao endividamento chinês, porque era um modelo de infraestrutura baseado em emissão de títulos das províncias e municipalidades. Eles hoje estão praticamente quebrados, né? E não conseguem enrolar a dívida. É um investimento que dá retorno, mas é um investimento que dá retorno de longo prazo. E os títulos estão começando a vencer e não estão conseguindo ser renovados. Olha a bomba que pode vir por aí. A China desacelerando, esse problema da inflação que a gente viu já é, de certa forma, resolvido porque é um grande importador da maioria das commodities que você imaginar, seja agrícola ou mineral. Então o preço começa a ceder. Então a gente vive hoje um momento de redução das taxas de juros. O pior já passou. Todos os bancos centrais estão reduzindo taxas. O Brasil também vem É um nesse efeito, mesmo caminho. vamos dizer assim, é um efeito não, é um movimento global de redução da taxa de juros hoje? Sim, sim. Quem ainda está segurando muito, mas também não está mais subindo, é os Estados Unidos, que aí é um outro player mundial, que é um país que continua mostrando uma economia aquecida, mesmo com a taxa que é a mais alta dos últimos 20 anos, né? A taxa de juros de 5 a 5,25% ao ano. E o Brasil, inclusive, não consegue baixar mais a taxa porque a taxa de lá está num patamar muito alto. Aí é onde entra uma outra explicação econômica, que aí você tem que avaliar o risco de um país versus o risco do outro, e o Brasil só consegue atrair dinheiro de fora se pagar um prêmio, né, em cima da taxa de juros americana. Americana. Então, se lá cair, aqui cai mais. E aí as taxas caindo, as bolsas de valores se valorizam mais, porque a renda fixa vai estar pagando menos. Então, assim, veja que Que tudo complexidade, tem, né? tem uma conexão e que impacta também no câmbio. Porque se a taxa de juros aqui do Brasil cai muito em relação à americana, o título americano vai estar pagando bem, né, com risco praticamente zero, porque eles fabricam moeda, né? Uhum. Enquanto houver essa confiança na economia americana, vai ser o título de melhor rating. E aí o título brasileiro, se ele estiver pagando pouco, o investidor sai, E vai para o americano. vende o título em reais, compra dólar e vai para os Estados Unidos. Aí o dólar dispara, Claro. né? E nessa complexidade, como é que você enxerga para o Brasil o cenário mundial? Ele é um cenário que nos ajuda, não dá para dizer, ele tem uma tendência de nos prejudicar. Como é que você enxerga isso, assim, sua visão? É isso, você tem que estar analisando todos esses players, né? Os juros lá dos Estados Unidos, eles caindo vão ajudar a economia brasileira, né? Porque aí aqui pode cair mais. A economia chinesa desacelerando pode ser ruim para o Brasil, porque o setor exportador é prejudicado, mas ao mesmo tempo ajuda na inflação num patamar mais comedido. O petróleo ele já estabilizou, né? Voltou a um preço mais aceitável, só que tem que ficar de olho na OPEP. Ontem disseram que vão cortar mais a produção. Ainda tem Índia na história, que é uma nova China, vem crescendo a 10% ao ano. Tem nosso vizinho aqui, a Argentina, que
é um grande parceiro comercial do Brasil, vem passando agora por um processo recente de estabilização, né? Estão tentando organizar lá a economia que vinha sofrendo há muitos anos, e tudo isso termina impactando em alguns setores que têm conexão, né, com essas economias internacionais. Então, assim, tem que estar olhando Olhando isso aí. e vendo o caminho que cada um deles vai tomar, como isso tem desdobramentos aqui. Veja que tudo está conectado, né, e com variáveis macroeconômicas importantes que atingem desde a economia brasileira até o negócio e o dia a dia das pessoas. Quando a gente analisa o cenário externo, o Brasil é meio que uma posição assim de reação, né, Écio? Você me corrija se eu estiver errado. A gente não tem assim não tem nós como país a gente tem uma capacidade de transformar o cenário externo. A gente meio que reage, né, às questões do que acontece fora, né? A gente meio que reativo, né? Mas a gente observa e isso nos impacta, a gente tem que trazer isso para o cenário interno. Uhum. E aí no cenário interno a gente tem, então tu vou falar o que está posto no mercado. A questão do arcabouço fiscal, Selic que está começando a cair, já tem vamos dizer assim, uma queda comprada, né? Uhum. Promessa de investimentos públicos, principalmente em habitação, tá? O PIB aí ficando em torno de 2, eu até vi aqui que o Sindusconto de São Paulo com a Fundação Getúlio Vargas prevê 2,9 para 2024, tá? E aí, o Brasil, como é que está? Qual é o cenário do Brasil hoje? Ou seja, ele olha lá para fora para ver como é que reage, mas esse dever de casa dentro dele, como é que isso está para a economia hoje? Antes da gente migrar para o Brasil, você falou da gente ser muito reativo, e na realidade, quando você fala geopoliticamente, o Brasil realmente sempre no passado teve um tom mais conciliador, né, de negociação. Isso, ultimamente, a gente viu alguns posicionamentos que não estão sendo muito positivos nesse sentido. E somos um player muito importante no agronegócio, né? O presidente do Banco do BRICS, anterior à atual presidente, Marcos Troide, ele costuma dizer, e eu estou parafraseando ele, que o Brasil é a Arábia Saudita do agronegócio. Enquanto eles têm petróleo, nós temos água. E agronegócio você está exportando água, basicamente, né? Uhum. Então, assim, a gente tem um poder muito forte de ser a grande potência que alimenta o mundo. Se o Brasil parar de produzir no seu agro, milhões de pessoas vão morrer de fome, porque o custo vai subir drasticamente e não vai se tornar acessível a muitas pessoas. Então, isso é um poder muito relevante para a economia brasileira e que precisa ser valorizado. Tá? Agora, falando aqui do Brasil, aí são inúmeros fatores, tem esses internacionais que impactam aqui, mas temos nossos próprios problemas também e temos nossa própria trajetória. Você tem aí esse processo inflacionário que veio desacelerando, a inflação ontem saiu, esses dias saiu o IPCA 15, e o IPCA também, o IGPM, o INCC, são indicadores importantes que a gente tem que estar acompanhando. Por exemplo, você estava mencionando, que outros que a gente deve seguir? A FGV, por exemplo, divulga o INCC, né, o IGPM, o IPA, que são todos, o IPC, que são todos indicadores de preços, né, e que a gente tem que acompanhar. Por exemplo, o INCC para a construção civil ele é fundamental. O IGPM para o setor de aluguéis, contratos, né, todos eles usam em geral o IGPM. E eu costumo dizer que o IGPM ele é a inflação do atacado, porque quando você olha na sua composição, 60% vem do IPA, que é o Índice de Preços no Atacado. Aí tem uma participação pequena do INCC e tem um Índice de Preços ao Consumidor próprio deles. E eles divulgam isso mensalmente, da mesma forma que o IBGE, tá? Só que quando aconteceu esse problema inflacionário, o IGPM chegou aos 35%. É bom lembrar isso. E isso depois foi transmitido para o IPCA, né? Foi do atacado, chegou lá no varejo. Então é outro indicador importante, mas é divulgado pela FGV,
né, que a gente tem que estar acompanhando, né, para ver como que o mercado está se comportando. Então, essa inflação ela convergindo para a meta que é definida pelo Banco Central, é um ótimo indicador para o Banco Central continuar o seu processo de redução de taxa de juros, ou até mesmo intensificar, né? Se a inflação cair, ficar bem realmente estabilizada no centro da meta, com seu núcleo, o núcleo é quando você tira algumas variáveis que variam muito, que a gente chama de outliers, né? Quando você tira essas variáveis e olha só o núcleo mesmo da inflação, é o que o Banco Central está olhando. E ele divulga também esse dado. Aí, se ele estiver convergindo para a expectativa, a taxa de juros ela tende a cair mais ainda. Aí isso vai impactar a construção civil, o comércio, o varejo como um todo, vai impactar também a parte de investimentos, porque a taxa de juros caindo, a renda fixa se torna menos atrativa, a bolsa de valores passa a se tornar mais atrativa. Então, esse é um contexto importante. Mas nesse contexto também, ou seja, de juros baixando, um arcabouço fiscal que, teoricamente, eu não sei se é para reduzir impostos ou simplificar, mas que, teoricamente, vai atacar isso aí. A gente tem uma perspectiva boa para 2024, 2025, pelo menos a princípio. Veja, a princípio, a expectativa é de contínua redução da taxa de juros. Agora, isso alinhado com o arcabouço fiscal e o planejamento que foi definido no ano passado de déficit zero para esse ano. Até que se mude, a meta é ter déficit zero esse ano. Ano passado o déficit foi de 230 bilhões de reais. Aí tem controvérsias, né, porque não era para incluir o pagamento dos precatórios, mas foram pagos esses precatórios. Então eles entram sim na conta. E aí, esse ano é difícil você atingir um déficit zero, tendo um déficit de 230 bilhões no ano anterior. Quando em 2022 houve um superávit de 50 bilhões. Então, é uma conta complexa. Isso pode ser inflacionário. Então, o Banco Central está de olho no que está acontecendo no fiscal, né, para também determinar a sua taxa de juros. Se houver um abandono, a taxa de juros passa a cair com menos velocidade. Né? Se houver sinais claros de que o excesso de gastos está gerando inflação, porque realmente pode gerar inflação, se o governo gastar muito, o setor produtivo não consegue responder na mesma velocidade e isso gera inflação. Esse é o problema. Tá? E aí aumenta o endividamento do país, porque quando você gasta mais numa família, numa empresa, se você gasta mais do que você ganha, você se endivida, né? Porque senão a conta não vai fechar, você tem que pegar dinheiro emprestado. E o governo está sempre fazendo isso. A gente, no ano passado, teve um crescimento forte da relação dívida-PIB. E quanto mais alto ficar, hoje está em 74%, é acima da média dos países emergentes. Quanto mais alto ficar, maior o risco que o país oferece. E aí, para conseguir rolar essa dívida, refinanciar essa dívida, tem que pagar juros mais altos. Então, o que você está me dizendo, juros para o mercado de construção civil e imobiliário, ele é um item fundamental, né, no crescimento desse mercado. Então, a gente ainda não tem uma certeza, assim, está um pouco nebuloso ainda, porque a gente não sabe como é que o governo vai se comportar nos próximos meses, para a gente saber realmente se essa queda na taxa de juros vai acontecer ou não. Então, a gente ainda está num momento nebuloso, vamos dizer assim, cinza. Então, o Banco Central tem um comitê de política monetária, que se reúne a cada 2 meses, às vezes 3 meses, dependendo da época do ano, para definir a taxa de juros. Isso também acontece lá nos Estados Unidos, Europa e assim vai. E aí eles divulgam a taxa e divulgam um comunicado do porquê definiram aquela taxa. O comunicado, se você olhar os últimos, não só desse ano, não só 2023, mas 2022, o fiscal é sempre uma preocupação. Tá? Fiscal lê esse governo, né? O governo, os gastos públicos. Né? Então, ele sempre vai estar de olho nisso,
como vai estar de olho também no comportamento das commodities, no comportamento internacional, no comportamento da inflação doméstica, do desemprego, e aí vai definindo a taxa de juros a partir daí. Hoje, a maior preocupação na economia brasileira é com relação à política fiscal, né, de que se vai realmente ter déficit zero esse ano, ou se o déficit vai ser tão alto quanto o do ano passado. Acredito que não, tá? Mas é preciso ter muito controle, Aham. né? E o papel do ministro da Fazenda é muito importante nesse sentido. Então, isso impacta. Aí vamos falar de desemprego. Você tem hoje uma taxa de desemprego bastante baixa, né? A oficial medida pelo IBGE. Inclusive, essa semana vai ter aí mais dados da taxa de desemprego. E aí tem alguns fatores importantes. Tem a atividade econômica, claro, mas tem também a questão de que você hoje tem uma economia informal muito forte, né? Comparar a taxa de desemprego de hoje com a de, sei lá, 10 anos atrás, 9 anos atrás, quando você não tinha a terceirização muito forte que tem hoje, quando você não tinha Uber, quando não tinha iFood, quando não tinha outros do tipo, eu acho que é até meio injusto, porque hoje muitas pessoas se dizem que estão trabalhando no setor informal. A taxa de desemprego ela é medida a partir da pessoa que procura emprego. Se eu não estou procurando emprego, eu não entro como desempregado. Se eu não estou procurando emprego, aí eu tenho minhas razões, né? Eu posso estar realmente como motorista de Uber. Nada contra, tá? Isso é uma Essa questão dinâmica, conceitual, né? é uma dinâmica da economia atual, e que vem, inclusive, preencher algumas lacunas que existiam antes. Antes, por exemplo, você pegar um táxi era um inferno, né? Hoje você pega um Uber e o táxi teve que melhorar o serviço, inclusive, para poder continuar competitivo. Os serviços de entrega de restaurantes aumentou a oportunidade de você consumir, né? Inclusive é um problema sério lá em casa, porque tá ali, rapidinho você pede Sim. alguma coisa, né? Para fazer uma dieta, Ave Maria, mais complicado ainda. Mas isso movimenta a economia, mas de maneira informal. Então a taxa de desemprego termina caindo, né? E aí o Banco Central está de olho também nisso. Isso. Porque se a taxa de desemprego está baixa demais, isso pode pressionar os salários na economia, que pode gerar inflação. Inflação. E é uma preocupação hoje lá nos Estados Unidos. O Uhum. mercado está muito aquecido, a taxa de desemprego baixíssima e a economia crescendo muito com taxa de juros altas. Por isso que eles não estão baixando, Baixando, não né? conseguem baixar. Não consegue baixar. Trazendo para Pernambuco, SUAP, o governo estadual tem um programa de ajuste, né, que melhora o ambiente de negócios, melhorar a questão da máquina administrativa, a refinaria retomando aí as suas atividades, pelo menos a promessa de que vai retomar esse ano, polo automotivo com a Fiat aí forte. Como é que Pernambuco está nesse processo? Então, falando de dados, né, aqui o PIB de Pernambuco é divulgado pelo CONDEP-FIDEM, né, faz parte do governo do estado. Os dados mais recentes que eu tenho são do segundo trimestre do ano passado, não tem do terceiro trimestre, do Brasil já tem. Tá para sair aí os dados do Brasil, aí deve sair também o de Pernambuco, segundo eu estava conversando com representantes do governo. E os dados que tem mostram que Pernambuco, até o meio do ano passado, cresceu menos que o Brasil. Isso é preocupante. Quando a gente olha a trajetória mais antiga também, da pandemia, por exemplo, para cá, a gente vem crescendo menos que o Brasil e a gente precisa realmente ter uma economia pujante, né? Os dados mostram que o Brasil, Pernambuco é líder em taxa de desemprego no país. Isso saiu recente, essa informação. Mas, ao mesmo tempo, a taxa de desemprego foi a menor dos últimos 5 anos. Então, alguma melhora está acontecendo Assim, também. Somos grandes beneficiários do Bolsa Família, o que indica que somos muito pobres, infelizmente, né?
E você precisa realmente ter políticas que destravem a economia, que atraiam investimento. Eu sou economista-chefe do LIDE aqui em Pernambuco e até pouco tempo atrás eu também fui presidente por 2 anos do Comitê de Competitividade do LIDE. Eu fundei esse comitê, teve um primeiro presidente, depois eu fui o segundo, e eu criei um fórum de competitividade, né, dos secretários de desenvolvimento econômico municipais. A gente tem hoje 20 municípios envolvidos nisso, e a ideia é destravar a economia. Existe uma lei chamada Lei de Liberdade Econômica que procura facilitar os negócios. É uma lei federal, mas que estados e municípios precisam adotar ela na sua legislação para facilitar os negócios. Tem vários itens, mas um que a gente termina usando como bandeira é a dispensa do alvará de funcionamento para atividades que não representam risco. E você pode ter aí mais de 1.000 atividades que são dispensadas do alvará. Então, nesse trabalho, a gente começou a desenvolver isso, a gente trouxe representantes de outros estados que adotaram e que trabalham para que isso possa avançar. E, assim, são iniciativas desse tipo que a gente precisa ver acontecendo aqui na economia pernambucana, né, para que estado e municípios sejam menos burocráticos, que eles sejam mais fáceis para se atrair os negócios, e aí você possa ter uma taxa de crescimento mais alta, você possa ter uma taxa de desemprego mais baixa. O que é interessante também, o governo atual de Raquel, ela meio que rompeu um paradigma que vinha acontecendo, né? Primeiro, você tinha aí um governo que estava há muito tempo no poder, isso gera uma acomodação, então esse Natural. rompimento é muito importante, porque aí é um novo gás, né? Até quem saiu, se for voltar, vai ter que mostrar, né, por que vai voltar. Quem entrou tem que mostrar A serviço, então alternância de poder sempre sempre é é salutar. positivo, né? E um fato importante também é que lá atrás, quando Eduardo Campos resolveu se candidatar à presidência, até aquele momento havia um alinhamento muito forte com o então presidente Lula. E aí, quando isso aconteceu, houve um rompimento, Pernambuco se tornou oposição ao governo Dilma, né? E isso continuou depois com o impeachment, né? Continuou com oposição ao governo Temer. No governo Bolsonaro também foi oposição. E a gente vê agora uma nova realidade, né? A Raquel não se posicionou publicamente, pelo menos, e quem ganhasse, talvez ela estaria bem. A gente vê, de certa forma, que há uma certa facilidade nas negociações com o governo federal para atração, né, de investimentos públicos para aqui, para Pernambuco. Então, você vê o anúncio aí até mesmo da política do governo federal, né, de um novo PAC, né, de uma política de nova industrialização, como eles chamam, e isso pode ser muito bom para Pernambuco, como alguns anúncios que já foram feitos. Talvez o mais no curto prazo aí que seja mais rápido é da finalização do primeiro trem da refinaria e da construção do segundo trem. Já trouxe uma dinâmica importante na economia pernambucana e pode trazer novamente. Mas aí tem Arco Metropolitano, o governo federal também anunciou que tem recursos. A Transnordestina, apesar de que o governo, de que o principal investidor disse que só vai até Pecém, o governo federal disse que vai bancar esse trecho para a Suape. Esse alinhamento eu acho que foi muito importante para ajudar, né, nessa captação de recursos federais para a economia pernambucana. Eu vejo isso com bons olhos, né, mas é algo que às vezes precisa ser mais rápido, É, né? eu vi que, acompanhando, né, jornais, houve uma aprovação de recurso para o governo do estado, né, de 1 bi aproximadamente, do governo municipal também houve alguma liberação de financiamento, né, vem a escola de sargentos, né, Isso, também tem a escola de sargentos, que né? vai ser, como nós somos um estado pobre, me corrija se eu tiver mais uma vez, né, se eu estiver errado, a gente precisa muito de investimento federal e do investimento público, né, então e tudo isso nos ajuda. Mas tem o dever de casa da gente. Né? Você falou do LIDE, eu queria mandar um abraço para a Drayton, né? A gente eu participo do LIDE também, e a gente teve um evento semana passada com o Corpo de Bombeiros. Isso. Né?
Por que eu estou falando isso? Porque na avaliação de competitividade, Pernambuco é o 16º de competitividade nacional e o terceiro no Nordeste. A gente está atrás de Fortaleza e da Paraíba. E essa reunião do Corpo de Bombeiros, Drayton fala muito em cidadania empresarial, né, no LEAD. E era justamente para discutir formas, você falou do alvará aqui, por isso que me chamou a atenção. Pô, isso é uma dificuldade para você botar um negócio, né? Você pegar a aprovação do Corpo de Bombeiros. E foi legal ver o quanto o Corpo de Bombeiros avançou na liberação do AVCB, né? Ou seja, da licença que o Corpo de Bombeiros dá para o funcionamento. Né? Para justamente melhorar essa competitividade. Né? Exato. Então, se a gente conseguir ser mais rápido, como você está dizendo, né, com o que a gente tem de dinheiro para entrar, com essa rapidez e essa melhoria do ambiente de negócio, eu acho que a gente consegue um avanço legal para Pernambuco. Assim, até aproveitando um pouco esse seu gancho, esse encontro com o Corpo de Bombeiros foi um desdobramento das atividades do nosso Comitê de Competitividade. Uhum. A gente trouxe para o comitê CPRH, JUSEP, Corpo de Bombeiros, SEBRAE, para falar para os 20 prefeitos. E trouxemos, inclusive, prefeitos também de vários municípios. Eu não vou estar mencionando todos, porque são muitos. Mas aí, CPRH, por exemplo, a nova gestão zerou a fila de espera. E isso é muito importante. A licença ambiental, você não consegue fazer nada sem a licença ambiental. Corpo de Bombeiros, idem. Né? E a grande problemática, a reclamação é que vai um técnico do Corpo de Bombeiros, diz uma lista de exigências. Aí vem outro, desfaz e apresenta uma nova lista de exigências. Então, isso precisa de uma padronização e uma facilitação desse processo. E JUSEP também é um trabalho que precisa ser feito com as prefeituras para que elas possam usar o que a JUSEP tem a oferecer para, por exemplo, adotar um balcão único, onde você consegue agilizar muito a abertura de empresas, né, para a implantação de novos negócios. Olha, isso é tudo destravar, né? Destravar o lado burocrático da relação do público com o privado. O empresário, o empreendedor quer gerar emprego, quer gerar renda, pagar imposto, mas às vezes ele sequer consegue abrir a empresa, montar o negócio por conta de tamanha burocracia. Então, isso é um avanço importante, e aí eu tenho muito orgulho de dizer que isso a gente desenvolveu com muita força no LEAD. É um trabalho que tem trazido muita repercussão. A gente fez algumas pesquisas lá também que doeram. A gente tem 500 CNPJs lá no LEAD e a gente faz anualmente uma pesquisa da percepção de burocracia por parte dos empresários. E a gente faz um ranking. Qual é a instituição mais burocrática e a menos burocrática? Isso já trouxe muita dor de cabeça, porque os que estavam lá no topo, essa metodologia, não sei o quê, queremos conversar, não acreditamos. Aí a gente disse, vamos, venham conversar com a gente. Teve, inclusive, um ano em que essa pesquisa coincidiu com a pesquisa do Banco Mundial, que mostrou que Pernambuco era o estado menos competitivo do país. Não sei se você lembra disso, foi em 2021 ou 2022, e isso teve uma confusão muito grande por conta disso, mas era mostrando o óbvio. E os resultados, eles coincidiam muito com os resultados da nossa pesquisa, que avaliavam a percepção dos próprios empresários, entendeu? Aí, a partir disso, o governo do estado, antes era a gestão ainda Paulo Câmara, criou comitês para resolver, para tratar desse tipo de problema. E agora, esse governo também está trabalhando nisso, para, inclusive, incluir o LEAD nessas discussões, que é muito importante, porque é uma ponte muito relevante com o meio empresarial. O trabalho que o LEAD faz é muito massa, sabe? Assim, nessa reunião que teve lá, eu fiquei assim, esse termo cidadania empresarial. E ao final da reunião, o Drayton falou uma coisa interessante, ele olhou assim para todo mundo que estava na mesa, ele fez, pessoal, a gente já está com a vida ganha. Sim, ninguém aqui, né? A gente tem que destravar o Estado para que as pessoas, os pequenos empreendedores que queiram desenvolver, né? Nossa contribuição aqui para a gente mas é muito mais para os outros do que para a gente, né? Exatamente. Porque a gente vai resolver, a gente vai contratar um consultor, a gente vai contratar um despachante, mas aquele cara que quer abrir uma coisa menor, que é uma microeconomia, vamos chamar assim, esse cara não tem para quem recorrer, né? Aí até o falou assim, isso não é por a gente, isso é pelos outros, é nossa cidadania sendo exercida aqui. Eu achei
bem legal essa frase que ele usou, Isso. sabe? E importante é que tem um efeito transbordamento, Isso. né? Quanto mais pequenos negócios são montados, você é uma grande empresa, mas de repente você está fornecendo para todos eles. E aí tem um efeito multiplicador, tá? Exatamente. Eles, eles conseguem fazer seus investimentos, conseguem atender a população e você atende eles, né? Então, assim, ajuda a todos no final, né? Aí você tem menos criminalidade, porque você tem mais pessoas empregadas, tem mais renda, mais consumo, mais impostos, né, para o governo É o do ciclo estado. virtuoso, né? Exatamente. Isso trazendo para o mercado pernambucano, então, todas essas influências, como é que a gente está? Para a construção civil, tá? Vamos focar na construção civil. Porque construção civil, como eu lhe falei, ela tem o imobiliário, tem aquela parte de construção do imobiliário, que são os apartamentos, prédios, casas. Tem aquela parte governamental, que é importante, somos um Estado pobre, então as obras que são feitas para o Estado, ela tem um papel fundamental, e tem a parte, vamos dizer assim, que eu chamo de corporativa. É um escritório, é uma obra industrial, tá? É uma casa na praia que o cara vai fazer, um centrozinho comercial. Como é que está esse mercado hoje pernambucano? A gente, e um dado aí que você falasse também, essa questão, esse boom imobiliário que tem no litoral sul de Pernambuco e norte de Alagoas. Como é que a gente está? As perspectivas são boas? Isso faz sentido? É sustentável? Me dá um panorama geral sobre isso. A gente tem que olhar ao longo do tempo, né? Certo. Primeiro, efeito pandemia. Aí eu vou retroceder mais ainda, né? Lá para 2020, a pandemia começou, a atividade econômica despencou, o Banco Central olhou para isso e fez o quê? Reduziu a taxa de juros para a mínima histórica. Chegou a 2% ao ano, né? E se você olha na série histórica, isso não tinha acontecido. Com isso, os juros para o financiamento imobiliário também despencaram. Chegou a ter a operação sendo contratada a 4,5%. Isso tem um impacto importantíssimo no financiamento imobiliário, seja para a primeira residência, para a segunda residência. Aliado a isso, tinha ainda a questão de você quebrar esse fluxo, né, de turismo internacional. O turista brasileiro ele não podia mais sair do país, ele olhava para onde? Olhava para o que tem aqui dentro do nosso país. O Nordeste é E no as Nordeste nós praias. temos esse turismo, né, de praia, que Pernambuco tem praias espetaculares, né? A mesma coisa o norte ali de Alagoas, e isso terminou ajudando muito esse contexto, né, para que você tivesse uma série de investimentos acontecendo aqui. Até eu, lá em casa, a gente sempre fazia conta e dizia, não, é melhor ir para hotel do que ter uma casa de praia. Mas veio a pandemia, a gente ficou um ano preso dentro de casa, quando muitas pessoas ou foram para Gravatá ou foram para as praias aqui, principalmente do litoral sul. E aí a gente terminou dizendo, não, vamos fazer um investimento. A gente comprou um flat na praia com a taxa que hoje não conseguiria, né? Não foi os 4,5%, mas foi muito perto disso. E aí o que acontece? De lá para cá a taxa de juros subiu drasticamente, o financiamento ficou mais caro, mas agora a gente está indo num processo de volta. Não vai ficar em 2% ao ano, mas esse ano deve encerrar em 9%, talvez um pouquinho abaixo disso. Ano que vem a taxa de juros vai ficar ainda mais baixa. E aí isso termina ajudando muito o setor imobiliário, seja para a primeira residência ou para a segunda residência. Há algo muito importante também. O governo Bolsonaro tomou uma série de medidas de marcos legais que ajudam muito também, né? Você tem marcos que mexem com o financiamento, que mexem com o registro cartorário, e está ficando mais barato você financiar um imóvel. Também está ficando mais barato você, por exemplo, fazer mais de uma hipoteca do imóvel, mais de uma alienação do imóvel. Isso ajuda muito no mercado imobiliário, no mercado de crédito. E aí tem também o próprio SPU, que está agora revisando muito os terrenos de marinha, que vão ajudar esse setor também, porque muitas vezes você não consegue financiar 100% do imóvel ou próximo disso, porque tem algum componente de marinha. Isso está ajudando muito.
Por outro lado, a poupança ela está num nível muito baixo, o endividamento das famílias ainda é muito elevado, as famílias estão sacando muito dinheiro da poupança para resolver problemas do tipo, e aí pode não ter dinheiro suficiente para o SFH, né, o Sistema Financeiro da Habitação, e é um componente aí que complica um pouco Mas o os bancos cenário. privados não suprem isso, não? Mas com taxas mais elevadas, né? Então, isso pode. Aí vai depender muito da queda da Porque na verdade, Selic. eu falei até uma besteira aqui, né? Ou seja, o setor, os bancos públicos, eles vão justamente naquela classe da população que de mais baixa renda, né? Ou seja, com juros mais Isso. atrativos, programas, né? Aí tem também recursos do FGTS que são utilizados, que estão também em baixa, né? Então tem essa questão toda. Do FGTS, aí tem uma notícia bastante positiva aqui para o estado de Pernambuco, que é o programa Morar Bem, né, que foi lançado agora recentemente pelo governo do estado. Você fez um estudo, não foi para a ADEME a respeito disso? Isso. Eu ia justamente mencionar. É, a ADEME me contratou para avaliar o impacto do programa Morar Bem na economia pernambucana, em termos de geração de renda, de empregos, de impostos. E aí a sacada do governo é muito boa, porque hoje o recurso do FGTS, que é destinado ao estado de Pernambuco, não é utilizado na sua plenitude. Sobra dinheiro, porque não tem projetos para captar esses recursos. E aí esses recursos são repassados para outros estados que demandam mais do que tem disponível. E aí o que o governo fez? Criou um programa que dá uma entrada para o programa Morar Bem para aquele que se enquadra, né, tem todo um passo a passo lá para saber o enquadramento do beneficiário, de, com um recurso de 200 milhões de reais, né, onde para um financiamento de até 190, 200 mil reais, ele entra com 20 mil reais. 10% mais ou menos. E aí tem um efeito multiplicador, porque o orçamento do governo é 200 milhões, mas esses 200 milhões viram 2 bilhões, porque usa o recurso do FGTS no Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente vai estimar os impactos, eu não estimo o impacto em cima de 200 milhões, eu estimo o impacto em cima de 2 bilhões. Aí a gente foi ver o quanto de emprego direto, indireto é gerado na economia, o quanto isso contribui para o PIB da economia e o quanto isso gera também de ICMS. Então, o retorno com o ICMS é acima dos 200 milhões que são colocados. Então, veja que é um programa assim, falando de política econômica, né? Ele vai ter um retorno maior do que o investimento que foi feito, né? E isso vai potencializar aí o mercado imobiliário. E aí, quando você fala Minha Casa Minha Vida, você não está falando de litoral. Você está falando todo o estado de Pernambuco pode se beneficiar com isso. Para as famílias que antes não conseguiriam um enquadramento, se torna mais viável, porque você já tem 10%. Então, quando vai fazer a conta do orçamento para ver se vai ter o enquadramento, já melhora também. Então, pelo que você está falando, eu posso concluir que a gente está num momento legal no mercado imobiliário, ou seja, a gente tem um litoral sul, vamos chamar assim, que é um mercado forte hoje, que é sustentável, até porque eu estava com o André Coutinho da Moradub aqui recentemente, e ele falou que justamente o perfil não era de compra, o perfil de locação dos imóveis não era do Nordeste, e sim de fora. Então, a gente está legal. Recife, eu acho que está estabilizado, né? Ou seja, tem um crescimento, eu não acompanho muito o mercado, mas eu estou falando assim, classe média, média alta, né? Classe média baixa. Não sei se esses termos se aplicam hoje, mas, bem. E tem essa perspectiva da habitação do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente está num momento legal, então. Sim, de certa forma, sim. Tem alguns poréns, né? Tá. Vamos falar um pouco do lado positivo, vamos agora do lado negativo. Saiu um estudo recente do Instituto Milênio, na realidade baseado em um outro estudo, que eu não lembro agora os autores, mas eles publicaram isso, mostrando a capacidade de financiamento, aliás, o comprometimento de financiamento das famílias das principais capitais brasileiras. E Pernambuco era a quarta pior, com 60 e tantos por cento. Por quê? Pernambuco não, Recife, que eram as capitais.
Porque o que acontece? Recife não tem para onde crescer. Isso. Né? Ela está estrangulada com Jaboatão de um lado, Olinda do outro, Paulista e assim por diante. E tem uma renda muito baixa. Então fica difícil para enquadrar no financiamento. Isso é um problema. A gente tem renda baixa, tem preço de imóvel alto Alto. porque não tem para onde expandir. Tá? Então isso aí preocupa. Você precisa encontrar novas fronteiras aqui dentro de Recife para a habitação. Né? Aí entra um problema de infraestrutura. Né? Você vive hoje um caos urbano aqui, que aí não é só um problema de Recife, é um problema da região metropolitana, que inclusive não se fala. Né? Você tem que ter projetos que tratem, né, de todo o planejamento de conexão entre essas vias. Né? O LIDE novamente está até com um projeto, começando um projeto importante, o Conselho do LIDE, do qual eu faço parte também, de contratar um estudo para levar ao governo do estado e aos municípios que procure trazer, né, alternativas importantes nesse sentido. Ainda está em uma fase de discussões, mas a gente vê que isso termina afastando cérebros. Muitas pessoas crescem um pouco, melhoram de vida e vão para João Pessoa, né, vão para Caruaru, vão para outras cidades onde você não tem a mesma problemática. Eu Né? faço obra na IP, ali em Igaraçu, né? E o pessoal da engenharia mora em João Pessoa. Uhum. Todos os engenheiros que eu relaciono, Stellantis, a mesma coisa, né? eles moram em João Pessoa. Qualidade de vida melhor, trânsito mais fácil, não é aquele transtorno de Abreu e Lima. Pois é. E esse O arco pessoal tá metropolitano já acho que vai ajudar muito, mas ele precisa sair sair. do papel. Né? E aí, falando o litoral sul, hoje você tem uma série de empreendimentos sendo implantados lá. E aí, novamente, problema de infraestrutura urbana. Qualquer feriado hoje que você queira ir para Porto de Galinhas, você pega um engarrafamento enorme ali em Nossa Senhora do Ó para ter o acesso a Porto de Galinhas. E eu presto consultoria empresarial, né, de captação de recursos. Já teve cliente meu que desistiu de fazer investimento importante na área hoteleira e de serviços porque ele disse não tem mais acesso. E o meu turista, ele vem de fora, Ele quer ter né, um acesso ele legal. quer ter tranquilidade, quer ter um bom acesso, e esses picos acontecem sempre nos feriados, né, e você termina tendo um problema de infraestrutura sério, né, para ter um contínuo desenvolvimento. Tem um investimento muito grande acontecendo ali, e eu até já escrevi sobre isso, falta investimento em serviços. Né? Você hoje em Porto de Galinhas, você não tem muitas opções. Você tem um passeio do bug, vai visitar as piscinas naturais, tal. Em um dia ou dois você resolve isso. E depois, né? Então, vai ali para o centrinho. Ele já está, ele não dá conta mais da quantidade de pessoas. Então, isso precisa ser bem Tamandaré pensado. também. Tamandaré também. Você falou um Exato. negócio interessante, porque a gente não pode lutar contra os fatos, né? Os fatos estão postos, a gente não pode, né, lutar contra eles. E o turista que vem, ele não vem para tá fazendo gambiarra. Ele vem para ser bem servido, um restaurante legal, um acesso Isso. legal. E a gente não tem isso, o fato é. Vamos ser realistas, a gente não tem isso em Porto de Galinhas nem em Tamandaré, que seria os dois grandes núcleos. Isso. A gente tem alguma coisa isolada, o bug que se firmou ali, mas a gente não tem uma infraestrutura de serviços legais, pessoas bem treinadas, acesso fácil, Uhum. aonde estacionar, né? Uma opção de serviço para ele fora a praia, né? Porque o cara vai para a praia, mas ele vai um período ali de manhã, depois ele quer ir para um restaurante, ele quer fazer Exato. uma atração Exato. e E é aí onde ele, inclusive, movimenta mais a economia. mais economia Ele do vai que estar efetivamente tá na praia. comprando, vai estar gastando com serviços, e isso é algo que precisa realmente ser bem trabalhado. Foi interessante sua posição sobre a questão dos serviços. Tudo isso está acontecendo e isso impacta no mercado de trabalho, ok? E o mercado de trabalho da construção civil, ele tem um desafio gigante, né? A gente está fazendo um hotel lá em Japaratinga e a gente tem dificuldade de pegar o servente, porque a gente está disputando com o hotel. Então o cara não quer carregar um saco de cimento, entre aspas, na cabeça, isso nem pode, mas é só uma figura de linguagem.
ao estar limpando um quarto, a estar fazendo um serviço de portaria, que é o meu concorrente. Então, a concorrência do mercado de mão de obra da construção civil não é nem mais entre a construção civil, é a construção civil com os serviços agregados. Fora isso, tu tens inteligência artificial, digitalização, tá? E tu tens aí que vai vir refinaria de novo, deve estar aí, ou seja, a gente vai ter um problema de mão de obra, novamente, é a pergunta que eu te faço. E como é que você enxerga esse mercado de trabalho É, para a construção civil? veja, teve uma experiência passada, né, com uma série de investimentos que aconteceram aqui. Não acredito que você vai ter o mesmo montante e diversificação de investimentos que aconteceu naquele momento. A infraestrutura, muita dela já ela foi construída no mesmo tempo que os investimentos iam acontecendo, né? Então, é uma realidade já um pouco diferente. Também o governo, na época, e não só o governo estadual, mas federal também, através do Sistema S, por exemplo, correu atrás para fazer investimentos também. Então, hoje você tem um pouco mais de preparação do que naquele momento, né, para atender essa demanda por mão de obra que vai acontecer, certo? Não é possível. A gente tem que aprender com os erros do passado, né, e se adaptar para o que vem pela frente. Mas ainda assim há preocupações. Porque, por exemplo, você hoje tem gerações mais novas que não têm a mesma mentalidade que as gerações mais antigas. Elas têm um nível de formação melhor, poderiam inclusive ser mais rapidamente capacitadas, né, para esse tipo de mão de obra, de trabalho, porém elas têm níveis de exigências muito mais elevados do que as gerações mais antigas. E isso pode ser um verdadeiro dilema, né, para você contratar mão de obra, principalmente daqueles trabalhos mais braçais, mais pesados, porque os jovens eles não têm esse mesmo interesse que tinha antes. Aí é onde entra todo um trabalho que eu acho que as empresas precisam fazer para realmente utilizar dessas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Pô, que legal. Então você acha que isso é um caminho, né? Ou seja, a gente pode utilizar tudo isso para o treinamento da mão de obra. Exatamente, tem que ser, porque senão você não vai conseguir ter ganhos de produtividade, você vai ficar tentando contratar a mão de obra e a mão de obra não vai ter interesse, né? Há um concorrente muito forte, como eu já mencionei, que é o Bolsa Família. Ele paga um pouco menos da metade de um salário mínimo, mas tem todos aqueles incrementos, né, que vão sendo adicionados para os membros de família e tal. E aí você pode trabalhar de maneira informal, né, e receber o Bolsa Família, ter uma renda de repente maior do que a de um emprego Uau. formal, né, que tem uma exigência muito pesada, como, por exemplo, Da construção construção civil. civil. Então, isso pode ser algo preocupante. A construção civil sempre é tida como aquela que gera muito emprego, muita mão de obra, mas demanda por muita mão de obra, mas ela vem, de certa forma, também passando por um processo de modernização, né? E precisa pensar muito nisso, porque a população está envelhecendo, né? A gente já perdeu o boom, né, populacional, o bônus demográfico que poderia nos ajudar muito, e essa é uma tendência que cada vez vai se tornar mais realidade, né, no nosso dia a dia. E aí você tem diversas inovações que podem ser utilizadas e aí demanda muito investimento em capital, né, que aqui, infelizmente, no Brasil é caro, né? A gente tem aí um problema tributário, né, que a reforma tributária talvez venha ajudar, né, mas a reforma só vai valer mesmo em 2032, então ainda leva um tempo para isso. Mas eu acho que as empresas que não estão investindo em tecnologia, elas vão ter sérias dificuldades de escassez de mão de obra realmente. Mão É, de obra treinada e interessada, né? a Anshan tem um projeto que chama-se Plano de Voo, recentemente, e eu participei do Plano de Voo aqui de Pernambuco, né, com o qual ele fala sobre perspectivas, e foi feita uma pesquisa com o empresariado a nível nacional. Rapaz, o que me chamou a atenção é que
entre as preocupações, mercado, faturar, crescimento, tal, não tinha educação. Uhum. Não aparecia isso nos 4 primeiros itens, a educação. E ela é fundamental para esse crescimento, ou seja, como é que a gente vai crescer sem mão de obra, né, qualificada? E isso não aparecia. Isso me chamou a atenção nessa pesquisa da Anshan do plano de voo. Mas, Écio, caminhando aqui para o final, a gente tem Pernambuco, que é um estado pobre, que tem um setor empresarial com certa pujança, né, que tem feito o seu trabalho, mas a gente é um estado pobre, né? E eu coloco isso de uma forma assim, eu sempre quando olho para Pernambuco é como se eu estivesse vendo do lado Friedman e Keynes, né? Ou seja, o livre mercado puro, representado por Friedman, né? E a intervenção estatal por Keynes, né? E eu vejo os dois ali brigando. O que é que seria legal para a gente aqui? Como é que você enxerga esse duelo? Vou até pegar um gancho na pesquisa que você estava mencionando, que tem uma relação muito forte com essa sua pergunta. A mentalidade do brasileiro, e aí também o empresário, ele é brasileiro, antes de ser empresário, ele é uma pessoa, né? É muito de que o Estado tem que prover a educação, a saúde, né? E a gente vê que não tem funcionado, né? Quando você vai olhar as notas, né, dos estudantes brasileiros na comparação com outros países, a gente só tem piorado ao longo dos anos. E não é por falta de recursos. O orçamento destinado à educação é muito elevado, porém é muito mal aplicado, tá? Então isso serve como gancho para responder justamente a esse ponto que você colocou. Para quem não entende, né, Friedman versus Keynes, né, você tem aí duas vertentes da economia: a vertente ortodoxa e a vertente heterodoxa, né? A vertente ortodoxa é onde se enquadra o Friedman, que é um economista que defende o livre mercado, né, que defende o menor intervencionismo possível do Estado na economia. E o Keynes é o cara que surgiu ali depois de 1929, quando a economia americana quebrou, dizendo que você precisa ter o Estado, né, interferindo na economia para que a economia possa crescer. Tá? Eu sou de formação liberal, né, eu sou mais voltado para as ideias que o Friedman defende, né, de que você tem que ter o Estado mínimo possível para determinados setores e sempre olhando e conversando com o setor privado, né? Saúde, educação, segurança, é onde você pode ter a participação do Estado, mas até mesmo na educação você pode ter algumas participações privadas, é, no estilo PPP, né, com o governo do Estado. Se isso gerar mais eficiência, um melhor retorno para o imposto que nós pagamos, é melhor, né? A infraestrutura, por exemplo, você pode fazer infraestrutura com investimento privado. Você não precisa de investimento público para isso. A participação de empresas estatais, ela precisa ser menor. A gente vê que o passado termina mostrando problemas de ineficiência, escândalos de corrupção, onde de repente o setor privado estaria atuando melhor do que o setor público, né? E essa discussão toda que a gente estava tendo aqui, por exemplo, de desburocratização, é porque ao longo dos anos o Estado, seja ele a nível federal ou estadual, até com o intuito de dizer não, nós queremos o melhor para a sociedade, mas terminam regulando tanto a economia, colocando tantas regras que se torna praticamente impossível você conseguir investir, empreender naquele país, naquela região, naquele município. É isso que precisa diminuir. Nós temos muito essa cultura de que o Estado é o nosso é, é o nosso pai, né? É quem deve estar nos ajudando para o melhor caminho que a gente deve seguir. Eu morei 6 anos nos Estados Unidos e vi uma realidade totalmente diferente dessa que a gente vive aqui. É preciso que a gente tenha mais
mais discernimento dessas coisas, que a gente tem experiências até de outros lugares para ver como que realmente deve funcionar. Na região Nordeste, por sermos mais atrasados, aí é onde isso se enraiza ainda de maneira mais forte, né? Programas como o Bolsa Família são fundamentais. Eu não sou contra o programa. Pelo contrário, até já fiz estudos mostrando o impacto disso nos municípios, né? Nos municípios, nos estados e no Brasil, e mostrou que aqui no Nordeste o impacto é muito alto. Mas é um programa de transferência de renda e veja, você transfere a renda e a pessoa decide com o que vai gastar, né? Sim, é um programa importante. Até o Friedman defende esse tipo de programa. Agora, um programa onde você diz, não, o Estado é que vai dizer onde deve investir, como deve investir, né? Isso aí, por mais técnico que o Estado seja, não necessariamente ele vai entender para onde o mercado deve estar indo. E aí, quando você tem um mercado mais livre, você tem as atividades econômicas acontecendo e as adaptações acontecendo para que você tenha um melhor e maior desenvolvimento econômico, certo? Então, nessa comparação, né, os argumentos, né, que eu defendo são sempre mais de você ter mais livre mercado, você ter maior abertura, para que os negócios possam funcionar. Claro, tem a outra visão keynesiana, né, que defende um maior intervencionismo. Não acredito que seja, né, Melhor caminho. o melhor caminho para a economia. Chegando ao final aqui do nosso podcast, eu tive que cortar várias perguntas aqui, senão a gente não terminava, porque a conversa está muito boa. Mas, como é que você enxerga 2024 e 2025? Você está otimista, está pessimista? Como é que você vê o mercado de uma forma geral, ou seja, o país e o mercado da construção civil, particularmente de Pernambuco? E como é que o conselho, vamos dizer assim, que você dá, como é que a economia pode ajudar o cidadão, né? Ou seja, como é que ele deve se informar economicamente? Né? Voltando lá àquela pergunta inicial. Veja, você tem aí realidades distintas. Nas minhas palestras eu até falo um pouco isso. Você tem crescimento Brasil e tem crescimento Pernambuco, ou crescimento Nordeste. No ano passado, a economia brasileira começou muito forte, teve um crescimento muito bom no primeiro semestre, e no segundo semestre esse crescimento praticamente foi zero. Então você vê um claro momento de desaceleração da economia brasileira. Os dados do PIB aí vão mostrar isso. 2024, você tem provavelmente, a meu ver, uma continuidade dessa desaceleração. O governo deve fazer alguns trabalhos para incentivar o consumo, porque é uma política desse atual governo ele incentiva muito o consumo, para o consumo gerar demanda e a oferta trabalhar a partir daí. Mas isso não é um crescimento estruturado de médio e longo prazo. Crescimento de médio e longo prazo, você tem que facilitar o investimento. Aí sim, com o investimento, a economia cresce de maneira sustentável. Tem uma política de nova industrialização, que ela pode atuar nesse sentido, mas ela ainda não começou a tracionar, né? Então, eu tenho preocupações nesse sentido. Falando localmente, aí você tem todo esse contexto que a gente já mencionou, de uma realidade diferente. Você tem vários investimentos que foram anunciados ao longo do ano passado, que eles se tornando realidade, entrando aqui na economia, você vai ter um crescimento mais forte na economia pernambucana. E a mesma coisa se repete com outros estados aqui do Nordeste, né? Um presidente que tem sua base eleitoral na região, então certamente ele vai, né, investir naquela região onde o seu eleitorado, né, está mais presente. Mas quando ele faz uma política nacional, termina também ajudando as demais regiões. Então, para Pernambuco, eu sou mais otimista do que realmente para o Brasil, olhando muito nesse sentido de atração de investimentos aqui para a região. Inclusive, na consultoria, eu já sinto mais demandas acontecendo por conta de empresas e empresários se preparando para o que vem pela frente. Tá? Então, são realidades diferentes. E o complemento era
como é que você vê a economia, né? Ou seja, nisso tudo. Eu estou No dia a insistindo nessa dia questão das do dia a dia pessoas. porque eu acho fundamental, tá? Mas muitas vezes ela é colocada muito distante da população. As pessoas, né, como eu falei, enxergam uma questão governamental. E eu acho ela tão real, tão presente, tão importante no nosso dia a dia, a Sim, gente sim. negligencia essa formação, esse conhecimento. Na realidade, a discussão toda da gente foram vários pontos aí que já levam a essa conclusão, né? Você, mesmo não fazendo um curso de economia, eu defendo que, por exemplo, a educação financeira deveria ser um componente de currículo obrigatório desde o ensino médio, ou talvez até antes disso, né, no ensino básico, para as crianças já entenderem desde cedo a mentalidade, né, de que tudo tem um custo, né, que dinheiro não nasce em árvore, né, que o seu pai e sua mãe se esforçam muito para poder gerar aquela qualidade de vida para você e que lá na frente você vai ter que pensar nisso também. A gente, eh, nossas gerações, nós não tivemos esse tipo de educação. É importante que essas gerações mais novas tenham isso, porque vão melhorar a sua vida pessoal, a sua vida empresarial e até mesmo na escolha dos políticos, né, que vão representar o nosso município, o nosso estado, o nosso país, desde que você entenda melhor, né, tenha mais educação financeira, que entenda melhor o que está acontecendo. Então, eu defendo sempre isso. Faz parte da nossa vida o tempo inteiro. Basta você olhar, né, com uma visão mais ampla e você vai ver que a economia está em tudo que a gente faz. Encerrar aqui, você pode me ajudar, mas eu acho que tem uma frase que sintetiza tudo, né? Ela é até um pouco grossa, que é o marqueteiro de Bill Clinton, né? Quando estava aquela discussão lá de política, não sei o que ia ganhar tal, ele olhou na terminada da conversa ele fez: amigo, é economia, imbecil, né? Assim, o que vai definir é a economia. Espectros políticos, situações, isso só vem a reboque de quando você está bem, né? E para você estar bem, a economia tem que estar bem, né? Para você estar bem no seu país, na sua cidade, no seu estado. Écio, muito obrigado, tá? Queria agradecer. Encerramos aqui com o Écio, tá? Vai lá no Instagram dele, no Twitter, que é onde eu acompanho, onde eu me alimento de informações sobre a economia, tá? E a gente aqui estamos encerrando esse terceiro episódio da segunda temporada do podcast Na Mesa com a Mesa, onde a gente traz aspectos da nossa vida cotidiana, uma visão diferente daquilo que pode influenciar a construção civil. Seja que é economia, administração, planejamento, questões de direito, como a gente teve com o Leonardo aqui lá no começo. Então, tudo aquilo que influencia de uma forma, né, que sai um pouco do espectro, a gente aborda aqui no nosso podcast. Um abraço, vão lá no YouTube, no Spotify, onde estão nossos canais, no Instagram, curtem, compartilhem. Um abraço a todos, até o próximo episódio.